Eu acabei de sair de uma reunião 50 minutos em inglês, com duas pessoas que não falam uma palavra de português. E se você ainda não fala inglês, você está deixando muito dinheiro na mesa e muita oportunidade passar. Então, fica comigo nesse vídeo porque eu tenho certeza que vai mudar um pouco sua forma de pensar se você ainda não está falando inglês. Fala galera, aqui é o Emerson Oliveira e nesse vídeo eu quero falar com você sobre a importância de você falar inglês. Então, se você não fala inglês, comenta aqui qual é a sua dificuldade, por que você ainda não fala inglês. E eu sei que muita gente fala, mas tem que falar inglês, tem que ir para fora do Brasil para aprender a falar inglês. Então nesse vídeo eu vou falar com você sobre como é que eu aprendi inglês não saindo para fora do Brasil. Porque eu já fiz viagens internacionais, mas por exemplo a viagem internacional que eu fiz foi para Colômbia, um país que não fala inglês, assim como o Brasil. Então, vamos lá. 3 coisas na minha vida, 3 acontecimentos ao longo da minha vida, eles me marcaram muito com relação ao ensino do idioma, de outros idiomas. Eu sempre gostei muito de estudar inglês, eu gostava sempre de músicas estrangeiras, sempre fui muito fã de Linkin Park. Então eu ficava tentando traduzir as letras, tentando aprender outros idiomas desde muito cedo. Mas, assim, tentava ali com dicionário, enfim. Hoje todo mundo vai no ChatGPT, tem vários sites aí onde você consegue a letra pronta ali traduzida, né, Google Tradutor, por exemplo, mas quando eu era criança não tinha isso, né, então era dicionário e olha lá. E às vezes eu conseguia dinheiro e eu ia na banca de jornal, que os mais novos não sabem nem o que é isso, eu ia na banca de jornal, comprava um pôster do Linkin Park, porque esse pôster vinha com 4 letras traduzidas. Então o que eu fazia? Eu tinha um caderno onde eu escrevia todas as letras do Linkin Park, pulando linha, e depois eu ia tentar traduzir, olhando no dicionário, palavra, coisa por coisa. E é óbvio que a tradução dava errado, né? Porque tem coisa que você não traduz ao pé da letra, palavra por palavra. Mas eu tentava, e fui ganhando algum vocabulário, fui entendendo um pouco do idioma, e aí depois eu pegava a letra traduzida e ia tentar comparar com o que eu tinha feito com o que realmente era a tradução, né? Então, tiveram 3 acontecimentos na minha vida que me marcaram bastante. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, o primeiro acontecimento que aconteceu foi uma das pessoas, a pessoa que na verdade me mentorou no PeopleSoft, foi o primeiro sistema que eu trabalhei. Uma vez eu indo embora para casa com essa pessoa de trem, e a gente conversando sobre vagas fora, estudar inglês, e o quanto era discrepante, né? Você tem a função no Brasil ganhando em real versus você ter a mesma função ganhando em dólar no mercado americano. E ele soltou a seguinte frase para mim dentro do metrô que aquilo me marcou. Foi: eu não me arrependo de nada na minha carreira, só de uma coisa: não ter estudado e aprendido pra valer o inglês. Guardei aquela informação, mas, né, vida que segue, então tá tudo bem, até que recebi uma proposta. Recebi uma proposta para trabalhar em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né, de uma empresa Big Four. Recebi uma grande proposta, cheguei lá, fiz entrevista com a gerente, fiz entrevista com a diretora da área e elas me amaram, adoraram o background que eu tinha, por mais que eu ainda fosse iniciante, mas era um sistema que estava começando a surgir ainda, então elas gostaram da experiência que eu já tinha adquirido e eu talvez seria um dos melhores candidatos para aquela vaga. Só que aí no final de toda a entrevista, a gerente da área perguntou para mim assim: Emerson, o que acontece se eu colocar você agora numa reunião em que as pessoas não falam nenhuma palavra em português? Só falam inglês. Como é que você se sai? E eu não menti. Eu falei, eu não me saio. Eu não vou conseguir me sair bem. E ela falou, olha, vamos avaliar, mas realmente precisava ser alguém que fala inglês. Então, não sei, vamos ver. E esse foi o segundo acontecimento que me marcou na vida. Por quê? Porque quando isso aconteceu, eu não fui contratado. Eu perdi essa oportunidade. E era uma oportunidade que, na época, eu ganhando pouco, ia no mínimo triplicar o meu salário. Mas, porque eu não falava inglês, a vaga foi para outra pessoa. Então, eu já tinha ouvido alguém dizer isso para mim. Eu tive a oportunidade de perder oportunidades por causa disso. E a terceira oportunidade, a terceira coisa que me marcou na carreira, né? Claro que aí eu tomei um jeito, né? Fui estudar e tentar aprimorar meu inglês. Mas
A terceira coisa foi quando eu participei de um projeto global. Então, não foi um negócio assim, tipo, vamos, quem sabe, né? Me chamou o gerente, o diretor na sala deles, falou assim, olha, chamou eu e mais um. Falou assim, a gente tem um projeto, a empresa X, que inclusive é a empresa onde eu perdi a vaga. Olha só, a empresa onde eu não entrei por causa do inglês. Surgiu anos depois uma oportunidade para eu ir terceirizado, quarteirizado, né, ter uma alocação nessa empresa num projeto que eles iam fazer. Eles tinham ganhado um projeto nos Estados Unidos, tinha o time global, mas aqui no Brasil precisava de gente, e eles resolveram fazer uma parceria com essa consultoria onde eu trabalhava. E me chamaram ali, o gerente e o diretor, e olha, tem uma alocação lá na empresa X. E a gente não pode perder essa alocação. Só que tem um detalhe, é 100% inglês. Eu falei, não, gente, eu só falo inglês, às vezes, para fazer call com a Oracle, né, em chamada, OWC, em reunião de problema de chamada de produto. Eu nunca lidei com, né, fazer reuniões o dia inteiro, o tempo inteiro em inglês. E eles falaram, olha, vamos fazer o seguinte, para não perder a alocação, os caras falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai te colocar no projeto. O outro já falou, ó, eu não, tô fora, eu não consigo. Aí esse cara falou assim, ó, eu vou colocar você no projeto. Se você perceber que você não vai dar conta, você avisa a gente antes de eles reclamarem. Aí a gente inventa uma desculpa, alguma coisa e tira você do projeto. E aí você volta pra cá pra fazer os projetos nossos aqui. Falei, tá, beleza. Cara, eu fiquei 2 semanas sem entender o que metade das pessoas falavam. Porque uma coisa é você entender o seu professor de inglês na escola, entender a pessoa que fala com inglês com você, que é brasileiro também aqui, né, fala com você no ambiente de trabalho. Outra coisa é você ouvir um argentino falando inglês, um chileno falando inglês, um peruano falando inglês, um indiano falando inglês, às vezes 3, 4, 5 indianos, cada um de uma localidade diferente, cada um com um sotaque mais forte, mais carregado ou mais clean, mais limpo. Então, isso foi um grande desafio para mim. No final do projeto, eu estava traduzindo esses caras. Eu conseguia entender, eu já tinha me acostumado com a forma deles falarem. Mas foi simples. No começo não, no começo eu fiquei 2 semanas que eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ter que pedir para sair desse projeto. E hoje, esse é talvez um dos maiores cases que eu tenho na minha carreira. Porque a gente fez uma implementação, né, de 2 módulos para 11 países, 14 mil pessoas em 3 idiomas. Né? Então muita gente me conheceu. Então isso foi um dos projetos talvez mais impactantes que eu tive na minha carreira. Tive a oportunidade de fazer essa viagem internacional para a Colômbia também. Então foi talvez ali quando destravou assim, o uso do inglês no dia a dia. Né? Fora alguns feedbacks que eu tive durante esse projeto que também mudaram muito a minha forma de pensar sobre o idioma. Mas nota o seguinte, eu perdi 2 grandes oportunidades, assim, porque eu não sabia falar inglês. Perdi essa oportunidade nessa Big Four, num momento em que faria muita diferença na minha vida esse dinheiro, né? E eu acabei de sair de uma reunião onde eu estava falando com 2 pessoas que não falam uma palavra de português e 50 minutos de reunião. Consegui minimamente, né, conversar, a gente se entender, fazer as perguntas que eu precisava, responder aquilo que me foi perguntado também, trocar informação, e isso pode colocar mais dinheiro no meu bolso. Só que, e se eu não soubesse falar inglês? Se eu não soubesse falar inglês, essa reunião nem teria acontecido. Então, eu sei que muita gente vai falar, mas para você aprender lá, você tem que ir para fora. Legal, mas eu nunca pisei nos Estados Unidos, por exemplo, e eu aprendi a falar inglês. Então, é óbvio, é um pouquinho mais difícil talvez, né? Mas se você não fala inglês, você está deixando dinheiro na mesa. Por quê? As melhores documentações de sistema, de tecnologia, de processo, de qualquer coisa, as melhores documentações, os melhores guias, os melhores materiais, os melhores conteúdos estão em inglês. Os melhores vídeos com explicações no YouTube estão em inglês, são de pessoas que falam inglês. Se você tem a oportunidade de falar inglês, você conhece pessoas de N culturas, N nacionalidades e ainda pode ganhar
mais dinheiro ganhando em dólar, por exemplo. Então, tem uma série de benefícios em você falar inglês. Você perde muitas oportunidades quando você não fala inglês. Você às vezes até algumas coisas chegam, por exemplo, tem muita coisa de tecnologia que chega no Brasil 2, 3 anos depois de que surgiu, que foi tendência fora do Brasil. E a maioria das pessoas só descobre depois porque alguém que minimamente falava inglês, né? Ou que falava muito bem às vezes, né? Também modo de falar, né? Mas alguém que falava inglês foi lá, viu aquilo e falou, deixa eu trazer isso para cá, para esse mercado. E aí passou a ser uma tendência. Mas isso já aconteceu nos Estados Unidos há 5 anos atrás. Então, se você não quer estar atrasado na sua vida, se você não quer perder oportunidades, né? Seja de mudar de emprego, seja de conquistar um emprego, se você não quer perder a oportunidade, às vezes, de ser promovido, porque às vezes para assumir um novo cargo, um novo posto, você precisa dominar o idioma. Ou às vezes até para ser melhor na sua área, no serviço que você já faz, você precisa aprender inglês. Eu diria até que já está se tornando uma tendência, né? Eu já estou com esse alerta ligado para começar a estudar. Talvez já está começando a se tornar uma tendência as pessoas falarem também o espanhol. Mas se você não fala inglês, você está muito para trás. Então, a dica desse vídeo é: corre para ontem para aprimorar o seu inglês. Cara, vai fazer curso, vai ver vídeo na internet, junta tudo, ouve rádio em inglês. Tem sites, aplicativos onde você consegue, por exemplo, se conectar e ouvir rádios americanas para você melhorar o seu listening, porque a maior dificuldade para muita gente é falar também, mas uma das grandes dificuldades é o listening. É você ouvir um nativo falando inglês e você entender o que ele está falando. Né? Por isso que eu falei que é muito diferente você ouvir uma pessoa que é o seu professor de inglês versus uma pessoa que nasceu num país que só fala inglês, ou que fala inglês, né, 90% do dia, e fala numa velocidade diferente, fala com palavras e expressões que talvez você não vai aprender na escola de inglês. Então é importante sim você fazer um curso de inglês, mas também buscar conhecimentos complementares para aprimorar a sua habilidade nesse idioma, porque, de novo, não é só sobre falar outro idioma, é sobre você ter acesso a novas culturas, acesso a mais informação, acesso a informação de mais qualidade, acesso a novas oportunidades de colocar dinheiro no seu bolso. Então, se você quer aprender inglês, quer entender como, né, conseguir participar de reuniões assim e ser entendido, conseguir se expressar e também conseguir entender aquilo que está sendo falado, eu vou deixar aqui na descrição alguns cursos de inglês que eu conheço, que eu recomendo. Então, confere os links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, porque eu tenho certeza que vão ajudar você. Sim, se você comprar ou se você se inscrever em qualquer curso que eu vou deixar aqui, pode ser que eu ganhe uma comissão ou não, né? Mas, de novo, eu estou gravando esse vídeo porque me chamou muita atenção essa questão de se eu não tivesse desenvolvido essa habilidade, essa reunião não teria acontecido. Então, né, pense sobre isso, aprenda inglês, confere os links aqui na descrição. Se fizer sentido para você, sim, e você se inscrever, talvez eu ganhe uma comissão por isso, mas ainda assim você não vai pagar nada mais por isso, e com certeza tem links que eu vou colocar aqui também que nem tem programa de afiliado, então eu não vou receber nada por isso. Né? Mas eu estou avisando que pode ser que aconteça, pode ser que sim, que eu coloque um link de afiliado aqui, mas, de novo, é para ajudar você a desenvolver essa habilidade, senão você está deixando dinheiro na mesa. Então, por hora é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.